Em definitivo, começa a nossa transmissão Enem TV pelos estúdios do Zine Cultural, sempre com um oferecimento e com essa equipe incrível. Em definitivo, começa a nossa transmissão Enem TV pelos estúdios do Zine Cultural, sempre com um oferecimento e com essa equipe. Em definitivo, começa a nossa transmissão Enem TV pelos estúdios do Zine Cultural, sempre com um oferecimento e com essa equipe. Em definitivo, começa a nossa transmissão Enem TV pelos estúdios do Zine Cultural, sempre com um oferecimento e com essa equipe. Em definitivo, começa a nossa transmissão Enem TV pelos estúdios do Zine Cultural, sempre com um oferecimento e com essa equipe. Em definitivo, começa a nossa transmissão Enem TV pelos seguir nessa linha de raciocínio, mas matemática, só se ele for cortar muitos gráficos, muitas coisas assim, para reduzir um pouco, muitas figuras, para reduzir um pouco o tamanho da prova. Oi, problema no áudio. Problema no áudio? Só um minutinho, gente. Fala pra mim. Hã? Isso aí, Mônica. Não estão ouvindo a gente? Pode falar. Não. Tá? Fechou? Ok? Tudo ok, tudo ok, Tudo certo. Vamos lá, tudo certíssimo. Para a gente poder entrar na nossa pauta propriamente dita, aproveitar e fazer antes um convite a todos vocês, que por gentileza compartilhem a nossa transmissão em suas redes sociais. Você que está nos assistindo pelo YouTube, já pega o link, joga no seu Facebook, chama as pessoas pelos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Quanto mais gente assistindo conosco, melhor. E você também que nos assiste através da transmissão ao vivo do Instagram do Colégio Apogeu. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Fiquem à vontade para mandarem as suas perguntas. Professor Júlio, um item muito comum na prova de matemática do Enem diz respeito à análise de gráficos e tabelas. Quais os cuidados que o candidato deve ter nesse tipo de questão? Como o Romulo mencionou, a prova de matemática ela sempre aparece com uma quantidade de gráficos e de diversas variedades. Você tem gráfico de linha, gráfico de barra, gráfico de setores, infográficos. Então, uma estratégia boa para quando você vai resolver uma questão com gráficos é logo de imediato você procurar naquela figura pelo título do gráfico. Caso aquele título não esteja na figura, provavelmente está sendo descrito no texto acima, então isso facilita. E assim que você conseguir fazer uma leitura para interpretar aquele gráfico, dá uma olhada logo nos eixos, tenta caracterizar o que significa cada eixo, caso o seu gráfico seja de linha ou de colunas. E caso você tenha um gráfico de setores, dá uma olhada na legenda para você já entender quais são as classes que estão sendo trabalhadas na prova, naquele item da prova.
Perfeitamente. E uma das habilidades que a gente percebe que aparece com frequência no exame é sobre criar um modelo algébrico a partir de uma determinada situação-problema. O que a gente pode esperar nesse aspecto em relação à prova? Então, essa questão de criar um modelo algébrico é aquilo que a gente sempre fala com os alunos na prova. Os itens do Enem são formados baseados numa régua de proficiência, que tem como nota média, como valor médio 500 e pode oscilar para cima ou para baixo. Então a gente vai ter itens desse tipo que são mais fáceis e itens que são mais difíceis. Então você pode esperar questões que envolvam a modelagem matemática em que imposta alguma situação problema e aí você tem que criar esse modelo algébrico. O que seria isso? Pode ser, por exemplo, a criação da lei de uma função e aí essa função ela pode ser uma função afim, uma função quadrática, uma função exponencial, uma função logarítmica, uma função trigonométrica, pode aparecer também, é muito comum na prova, inclusive nos últimos anos, durante 2 ou 3 edições para trás, apareceu a função trigonométrica, ora para você analisar já o modelo pronto e ora para você criar o modelo, isso foi comum nas últimas edições, e aí você vê que de acordo com a função que vai sendo cobrada, você consegue ver o nível de proficiência que está sendo pedido naquele item. Por exemplo, se você for criar uma função afim, obviamente ela tem um nível de dificuldade mais baixo, então ela tem uma proficiência menor. Agora, se você vai criar uma função exponencial ou trigonométrica, que são funções mais complexas, que exigem mais do aluno, ela vai ter um grau de proficiência maior. Isso também, você pode ter uma situação ligada a progressões. Progressão aritmética, progressão geométrica também aparece bastante para que você tenha que algebrizar aquela determinada situação problema. É muito comum na prova. Ou aquelas modelagens também relacionadas, por exemplo, até sistema de equações, né? Ainda você tem a situação envolvendo modelo, sistemas de equação. Sistema de equações, você faz uma determinada modelagem para resolver um tipo de sistema. Apesar de sistema é um assunto ultra raro de aparecer. Né? Não é muito comum, mas às vezes aparece. Duas questões nessa parte. E professor Wallace, para onde que a gente começa a prova de matemática, hein? Pois é, e aí? Então, gente, olha só, começou a prova de matemática, a gente tem uma noção inicial de começar na ordem, é o processo natural. Mas com certeza vocês já treinaram em simulados, já viram isso no decorrer dos anos ali, como que seria a melhor estratégia. O ideal de uma prova que a gente tivesse tempo, porque na prova do Enem é muito corrido, todo mundo sabe que a gente não tem tempo, era a gente poder olhar a prova, classificar as questões para começar pelo mais fácil. Mas não dá tempo de fazer isso. Então você tem que começar pelos assuntos que você tem mais habilidade. Então eu tenho mais habilidade com logaritmo, que eu acho que é uma coisa que quase todo mundo gosta. Todo né? mundo adora. Adora logaritmo, ou análise combinatória, que é um tema que realmente todo mundo gosta. Você começar por isso, mas caso não for, comece pela matéria que você tem mais facilidade. Então regra de 3, proporção, razão, alguma coisa ali que você tem mais conforto, viu uma questão de geometria plana, você conhece mais, tem um pouco mais de domínio, vai começando pela geometria plana. Então não tenta seguir a ordem. Porque o ano passado, por exemplo, aconteceu de cair numa questão de matriz. O Rômulo até sonhou com matriz um dia antes, mandou para os alunos, profético. É o profeta Rômulo, ele sonhou, teve essa revelação e mandou até para os alunos, sonhei com matriz, dá uma olhada nisso aí. A pessoa que pegou, se eu não me engano, a prova azul, era a primeira questão da prova. Se você vai na ordem e olhou aquela questão de matriz, muita gente olhou e falou, meu Deus, estou ferrado, não vai dar certo. Então, se você for na ordem, aquela pessoa que foi na ordem pegou a primeira questão de matriz. Se não estudou, deu aquele medo, já deu uma desestabilizada, entendeu? Então pula, deixa pra lá, deixa pra uma questão que eu sei. Depois você volta com calma para fazer as questões que você tem aí um pouco mais de dificuldade. Mas começa pelas questões que tem mais facilidade. Por isso que, igual o Wallace falou, é muito importante você ter a experiência dos simulados. Você ir fazendo simulados ao longo do ano é importante para que você possa ir caracterizando a prova para você conseguir pensar quais são as questões mais fáceis. Porque se você não tem nenhuma experiência, você não consegue fazer isso de imediato, de olhar para a prova só e fazer. Então, olhar as edições dos Enems anteriores para ir conhecendo o estilo das questões é sempre muito importante. Por exemplo, as partes relacionadas à estatística, que geralmente fica mais nítido o tipo de questão dessa forma. Você tem um conhecimento melhor a respeito, por exemplo, de medidas de tendência central, né, vinculado justamente à média, moda, mediana, é bem interessante. É uma das coisas fundamentais aí para um bom desenvolvimento para a prova é, de fato, rever as provas anteriores, né? Então, se ainda que falte pouco tempo, agora de repente dá uma olhadinha como foram
as questões de matemática na prova do ano passado, podem vir bons insights por aí. Né? Sem dúvida, né? Para entender como que funciona a prova, né? O tipo de questão como que é cobrada, todo esse intuito. Professor Rômulo, estatística é um dos assuntos mais recorrentes no Enem. Como é que ela é abordada na prova? Estatística no Enem é um assunto recorrente, né? Em média de 3, 4 questões de assuntos estatísticos específicos, fora a parte de gráficos, tabelas, né? Que também entra nessa parte de competência estatística, né? Mas basicamente estatística são questões garantidas, onde o aluno tem que ter noção, igual o Vitor acabou de falar, do que é média, moda e mediana, né? Vai ter uma questão de média, moda e mediana, né? E procurar sempre, por exemplo, aparece às vezes aí, você tem que analisar as 3 coisas, com a média, moda e mediana. Mas às vezes você nem precisa calcular todas elas. Apareceu uma questão uma vez, a média geralmente é a coisa mais chata que tem para você calcular. Mas só de calcular moda e mediana, talvez você já consegue chegar na alternativa correta. Perfeito. Né? Então deixa a média geralmente por último. Ter noção do que é a moda, o que mais aparece, a média, que é o valor central, onde você tem que alinhar os elementos de ordem crescente e decrescente, né? Você com certeza não está preparado. Mas não esquecer também de variância e desvio padrão, né? Que são assuntos ultra recorrentes, principalmente não por questões de cálculo, né? O Enem até hoje nunca pediu para você calcular desvio padrão, mas eu aconselho você dar uma olhada e chegue na prova sabendo calcular. Mas principalmente usar a ideia central do desvio padrão, que é comparar a questão de ser mais homogêneo, né? Uma distribuição de mesma média, quem tem o menor desvio padrão, a distribuição mais homogênea, então esse tipo de conceito o aluno tem que chegar sabendo. A palavrinha regularidade. Regular, homogeneidade, fica dentro, que é para olhar para o desvio padrão. Geralmente é dado. Quanto menor o seu desvio, lembrar que quanto menor for o seu desvio padrão, significa que mais regular é aquele grupo, mais homogêneo é aquele grupo. Quanto maior o desvio padrão e a variância, menos regular, mais heterogêneo é o grupo. Isso é importante. E trazendo para a simplicidade, né? A mesma preocupação que o aluno teve que ter no domingo anterior, com o comando das questões, ele também precisa, na prova de matemática, estar atento a isso. Né? Ela pode ter ali uma pegadinha dentro das respostas para desviar o pretendente a uma resposta equivocada. É importante também, na hora, por exemplo, que você está fazendo a leitura da questão, ficar atento do que, quando você tem uma questão, por exemplo, de matemática do Enem, você vai ter um enunciado. Dado o enunciado, geralmente você vai ter o quê? Um suporte. Então tem o enunciado da questão, vou ter um suporte, que geralmente é uma questão relacionada a um gráfico, uma tabela, uma representação geométrica. Depois eu venho justamente o comando da questão, depois vem os distratores e o gabarito. Então, quando você vai pegar e fazer a leitura, por exemplo, dessa questão, pegar sua caneta lá, sua esferográfica preta de cor transparente, né, e marcando o que é importante em cada um. Poxa, eu acho que é importante esse valor. Porque nada, 15, 20 segundos de diferença que você está ganhando em cada uma das questões, faz diferença lá na frente para conseguir fazer toda a prova. Com certeza. E qual a importância de ter atenção às unidades de medida trabalhadas na prova do Enem? É importante você ficar atento, por quê? Porque nada, às vezes você está resolvendo uma questão e ficar atento com o quê? A resposta é dada em metros quadrados. Só que quando eu fui pegar e resolvi, eu resolvi em centímetros quadrados. Uma bobeira dessa, uma das alternativas tendo esse tipo de marcação, pode te induzir ao erro. Então, ficar sempre atento a respeito das unidades de medidas trabalhadas. Então, por exemplo, às vezes pode ser uma unidade de medida agrária, que falou em hectare ou algo desse tipo, uma unidade de medida de comprimento, ou uma própria unidade que ele define na própria questão. Então, isso daí é importante ficar atento a isso. Cuidado no comando, né? Porque você pode definir alguma coisa e no comando está pedindo em outra unidade, né? Então, muita gente acaba se invocando por isso. A Mariana já mandou uma pergunta para você aqui, Romulo. A prova do último domingo fugiu do padrão de conteúdo que caiu nas provas anteriores. Você acredita que possa acontecer isso no domingo, caindo binômio de Newton, matrizes de forma mais aprofundada? Não, eu não creio, né? Binômio de Newton, se cair, vai ser algo... Binômio de Newton, triângulo de Pascal? É totalmente imprevisível, totalmente surpresa. Matriz é uma coisa que pode me aparecer. O aluno tem que chegar na prova, ter uma noção básica de matriz. Operações, pelo né? menos saber o que significa o elemento A e J, né? Questão da linha, coluna, isso é muito comum cair. Muito comum cair não, mas é uma coisa que se cair, é comum usar esse tipo de conceito, saber o que é o elemento A12, elemento A13, é fácil contextualizar isso. E a dica que eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha é a multiplicação de matriz. Multiplicação de matriz, realmente, se cair, vai ser operações, vai chegar até em multiplicação, mas nada muito aprofundado além disso não. Essa parte mesmo de binômio de Newton, triângulo de Pascal, só se for algo que no próprio enunciado da questão descreva algo desse tipo. É porque são temas, o conceito de matriz não, mas o binômio de Newton é um tema muito difícil de você contextualizar. Então, se você levar em consideração que a prova é baseada em resolução de problemas,
Então você criar um problema que esteja no contexto de um aluno de ensino médio para usar binômio de Newton é algo bem complexo, Matriz bem é muito difícil. fácil, matriz é uma tabela. Matriz nada mais é do que uma tabela, então é mais fácil de criar. É mais claro. Apesar de não ser um tema recorrente na prova do Enem, ele é um tema fácil de você criar um item com resolução de problemas nele. Então ele é mais provável de cair do que um binômio de Newton, por exemplo, ou um polinômio. Binômio de Newton, polinômio, só se tivesse um contexto assim, né? Joãozinho chegou na sala e viu o polinômio. Quais as raízes que ele encontrou? Não vai ter Não isso. faz sentido É o nenhum único e habilidade, contexto, entendeu? competência. Então não tem, é muito complicado. Eu não sei ali alguma coisa com volume para achar as coisas, mas realmente binômio eu acho muito difícil. E o Lucano Borges mandou para o Wallace aqui, se você acha importante intercalar questões fáceis com questões difíceis para não cansar muito, ou deixa as difíceis só para o final, que era que a gente estava falando sobre Sim. por onde começar. Ele está querendo saber por onde terminar. Eu sempre fiz minhas provas, né, nos concursos e na faculdade, coisa, sempre por as questões mais fáceis. Por quê? Você tem até quando se faz a prova, você tem um cálculo do tempo. Então você fazer as 10 primeiras questões, ou 15 primeiras questões, que são mais fáceis, que você gastou lá 10, 12, 15 minutos, é uma coisa. Agora, você ficar nas questões mais difíceis, gastando meia hora e fazer 3, a impressão que você tem é que você não vai ter tempo para fazer as outras. Então, vai aumentar a sua ansiedade, vai aumentar o nervosismo. Então, assim, tenta realmente seguir na sequência das questões que você tem mais facilidade. Porque isso vai te gerar confiança na prova. Gente, confiança é algo importantíssimo. Sem dúvida. Né? A gente vê isso aí na questão da nossa vida em tudo, né? Não falo meu time, mas meu time lá, o cara tá confiante, ele faz gol de tudo quanto é jeito, entendeu? Por quê? Confiança. Mesmo que a coisa tá indo ali, o cara tá confiante, cara, pode chutar virado que sai gol. Então vai confiante na prova e vai ganhando confiança na prova. Para ganhar confiança na prova, vai pelas questões que você vai ter certeza que acerta. E tem ainda uma questão técnica, porque como a prova é feita com correção de TRI, e a TRI tem toda uma coerência pedagógica para corrigir a prova, se você acerta 10 itens, e você acerta, e entre 10 itens você acerta os 5 mais fáceis, e entre 10 itens você depois, uma outra pessoa acerta os 5 mais difíceis, a pessoa que acertou os 5 mais fáceis vai ter uma nota maior na TRI. Porque é mais coerente. É mais coerente pedagogicamente. Você tem que entender que o Enem ele não está interessado em saber quantos acertos você tem. Ele está interessado em saber qual é a sua proficiência. Sua proficiência. Proficiência em determinada habilidade. Então é muito mais coerente você acertar as fáceis e errar as difíceis do que acertar as difíceis e errar as fáceis. Se você der uma olhada no próprio site do MEC, você vai ver lá uma frase que explica muito bem isso. Não tem como você saltar barreiras de 1,50 m se não estiver saltando as de 1,20 m. Então, fazer as questões fáceis é muito importante. Você identificar logo quais são as fáceis. Igual o Wallace falou no começo da prova, que você tem que ter treinado, já feito bastante prova, para que você consiga identificar essas questões e ir logo para elas, para que você suba a sua TRI. O fato de você acertar muitas questões, um número razoável, não te dá a garantia de uma TRI alta. Então fazer as fáceis é muito importante, fazê-las logo de início. Controlar muito bem no tempo de prova é importante por causa disso. Porque para não acontecer aquela... Poxa, eu estava fazendo, eu estava concentrado, eu fiz até um momento, mas as últimas 10 de matemática eu tive que chutar porque eu não tinha mais tempo de prova. Já estava recolhendo. E, por exemplo, para uma obra do acaso, as últimas 10 eram questões taxadas pelo TRI como fáceis e acaba ficando influenciando a sua nota. Pode crer. E Júlio César, quais os cuidados os alunos devem ter ao resolver as questões que tenham razão, proporção e porcentagem? Questões que envolvam razão e proporção são extremamente comuns, vão aparecer na prova toda. Elas, principalmente as de porcentagem, você tem que tomar muito cuidado. Às vezes o exercício pergunta o quanto que foi o aumento ou qual foi o período que teve o maior aumento. Cuidado, uma coisa é um aumento absoluto, em valores absolutos. Por exemplo, aumentou de 500 para 700, então aumentou em 200 pontos. Mas às vezes o exercício não está te perguntando em valores absolutos, ele está te perguntando percentualmente, em taxa. Qual foi a maior taxa de aumento? Quando ele fala a palavra taxa, ele está querendo lembrar de quê? De porcentagem. Ou relativo, né? Ou ele fala ou aumento relativo ou taxa, que é a mesma coisa. Se ele falar porcentagem, taxa ou aumento relativo, ele está querendo lembrar de você de porcentagem. Então você tem que fazer uma regra de 3 para você ver o quanto que aumentou. Percentualmente, não em valores absolutos. Tá? A ideia é você tomar cuidado com isso. E lembrar também qual que é a diferença quando tem grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas que sempre que você divide uma pela outra, o resultado é sempre o mesmo.
enquanto grandezas que são inversamente proporcionais, quando você multiplica uma pela outra, o resultado é sempre o mesmo. Se você pensar, por exemplo, velocidade é igual a distância sobre tempo. A velocidade é uma das razões mais famosas que a gente tem aí. A gente tem muitas razões que aparecem na prova. Tem velocidade, escala, que é uma que aparece demasiadamente todos os anos. Você tem escala, você tem vazão, que também aparece na prova. Se você olhar velocidade e distância, se você pegar velocidade dividido por distância, vai dar sempre uma constante. Por outro lado, se você fizer velocidade vezes tempo, também dá sempre uma constante. Então você vê que velocidade e distância são grandezas diretamente proporcionais. Velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Então toma cuidado com esses conceitos. Até ano passado caiu uma questão que envolvia o conceito de grandezas diretas e inversamente proporcionais, que usava a lei da gravitação universal de Newton, né? Que falava que a força era uma constante vezes a massa dividido sobre o quadrado do raio. E o próprio exercício já explicava isso. Falava que era proporcional à massa e inversamente proporcional ao quadrado do raio. Então toma cuidado com isso. Quanto maior for o raio, então menor vai ser a força. E quanto maior for a massa, maior vai ser a força também. Lembra desses conceitos. E Rômulo, probabilidade, como que ela pode ser abordada na prova? Então, a probabilidade é um assunto muito comum e recorrente, né? São em torno de 3, 4 questões. É, por aí, pelo menos. Essa é a probabilidade de probabilidade cair na prova. Isso. Isso aí. Tem sempre uma questão muito básica, que é onde o aluno tem que ter noção de espaço mostrar evento. Por exemplo, eu chegar aqui e escolher uma pessoa entre nós, qual a probabilidade dele ser careca. Entendeu? Então, Tem que definir Aqui, ó, careca. tem que ter a careca. Tem que definir careca primeiro, depois faz agora essa. tá complicado aí já também. Não, já foi, né? Então tem uma questão muito básica, né? Mas tem algumas dicas importantes que o Enem pega muito, que são algumas palavrinhas importantes no texto. Algum, pelo menos um, ao menos um. O aluno tem que focar muito nisso, né? Porque aparece algum, ao menos um, muitas vezes ele tem que ver que é mais viável. Você fazer aquilo que te interessa ou aquilo que não te interessa, né? Então são palavras importantes que ele tem que procurar no texto do problema. Muito comum aparecer também probleminhas relacionados a diagramas de árvores, né? Tipo, pode chover, não chover, se chover o time ganhou ou perdeu, a mulher está grávida, não está grávida, fez o exame, o resultado pode ser positivo ou pode ser negativo. São problemas muito recorrentes de probabilidade, né? Então é um assunto, análise combinatória, um pouco mais difícil de probabilidade na prova do Enem, mas probabilidade vale a pena o aluno dar uma olhadinha em questão de problemas de tirar a bolinha de urna, né? Lembrar a questão da ordem. Eu tirei uma bola vermelha e preta, mas eu também tenho que analisar preta e vermelha, né? Então isso é muito comum aparecer. Ordem importa ou não importa? E Vitor, geometria plana, aparecem com maior frequência questões referentes na prova do Enem? A parte de geometria plana como um todo, se a gente for pensar assim, por exemplo, áreas de figuras planas, é um tema muito recorrente na prova. Por quê? Porque, em primeiro lugar, você é muito fácil de contextualizar uma situação, problema que envolva. Você pode ter uma questão de áreas de figuras planas, que o conceito principal dela é trabalhar com função quadrática, determinar uma questão de ponto de máximo ou mínimo, coisas relacionadas desse tipo. Você pode ter questões também relacionadas a áreas para determinar o quê? Determinar o quê? Uma área da base de um determinado sólido, que a gente vai precisar calcular o volume, envolvendo questões relacionadas à geometria espacial. Então, áreas de figuras planas, então pega lá, dá uma olhada naquele seu resuminho, poxa, estudei lá área de quadrado, retângulo, paralelogramo, triângulo, fui lembrando de todas elas. Não pode esquecer nunca de semelhança, então trabalhar com os conceitos relacionados à semelhança de triângulos. Então, é ou não é, Rom? Pensou em geometria, pensou em triângulo ali. Então, formato. Pensou nessa parte de triângulos, então é muito importante. Então, em geometria plana, esse tipo de conceito é importante. Já para puxar um link aqui, nessa parte, por exemplo, de trigonometria no triângulo retângulo também. Então, a parte relacionada a seno, cosseno, tangente. O Júlio começou lembrando a parte de função trigonométrica, mas essa parte de trabalhar com esses conceitos dentro de triângulos retângulos é muito importante também. A Ludmila Lidiero mandou uma pergunta para todos vocês. Se vocês acham que a tendência esse ano é de questões mais objetivas quanto ao enunciado e complexa nas contas, ou os enunciados permanecerem iguais, mas aprofundarem-se nos temas. Boa pergunta, hein? Quem vai? Eu acho que agora é tudo um achismo. Sem dúvida. Mas eu acho que, antes de Tudo tudo, novo, né? estamos baseados em habilidades e competências. Então a gente tem algo onde a gente pode se respaldar.
Eu não acredito que a prova venha no nível e no estilo de questões diferentes dos anos anteriores. Eu não acredito, entendeu? Eu acho que vai vir na mesma linha de raciocínio. E uma questão ou outra difícil, é difícil para você, é difícil para todo mundo. Isso não vai atrapalhar na sua nota. Como o Júlio falou muito bem, você tem que procurar ser coerente. Se você conseguir brigar pelas questões fáceis, pelas questões médias e buscar uma difícil ou outra, entendeu? Você está Sua nota vai para cima, com sua nota certeza. vai explodir para cima. Então você não tem que se preocupar se entrar na prova. Nossa, essa questão é difícil, beleza? É difícil para você, é difícil para Arnaldo, para Beto, para Clóvis, é difícil para todo mundo. Então você pode ficar tranquilo. E questões mais elaboradas, todo ano vai ter uma ou outra que você vai ver. No ano passado mesmo teve uma questão de lugar de geométrico de circunferência, uma questão E mais você tem que ter a elaborada. tranquilidade que você vai chegar nessa prova, você vai errar questões. Entendeu? Vai ter questão que você vai encarar, essa questão é difícil, beleza, filha. Fica no seu cantinho lá, não precisa de você não. Né? Você vai ter lá 3, 4 questões que você vai errar talvez, entendeu? Questões difíceis. Mas você tem que garantir as outras. Então não se assuste, uma questão difícil, igual você falou, deixa de lado, deixa Faz no pra final, lá, deixa pro fim, se der tempo faz, se não der tempo não, faz. paciência. E paciência. aquele lembrete que é importante, é simples, mas é importante. Não é difícil só para você, tá É difícil difícil pra para todo todo mundo. mundo. Sempre. Então, Porque E todo o mundo TRI se corrige prepara isso. para isso, né? Todo E o mundo se TRI prepara. corrige isso, entendeu? Ele corrige essa questão da dificuldade. Então esse não é o problema. professor Wallace, nesses últimos dias agora antes da prova, o que dá para a gente fazer? Exercício, teoria ou resumo? Bom, olha só, a gente está aí hoje terça, né? Terça-feira. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo já é a prova. Então 4 dias aí antecedentes à prova. Gente, a gente já teve uma preparação não só desse ano. A gente se prepara para o Enem, a prova do Enem, é uma prova que tem muito conteúdo de ensino fundamental. Razão, proporção, regra de 3, MMC, MDC, são conceitos que a gente já vem estudando em matemática há muito tempo. Né? Então a preparação não foi só durante esse ano. Então agora é uma hora de você ajustar essas arestas aí para poder ficar tranquilo para a prova. Porque o grande problema que eu vejo é que os alunos ficam com uma ansiedade muito grande para a prova. Então agora é dar uma conferida e ver, isso aqui eu sei. Então não vai tentar procurar exercícios lá que nem tem contexto. Eu vejo aluno pegando livros lá, nossa, esse exercício técnico. Não tem isso. Agora pegar e reforçar os conteúdos que você já viu, que você tem confiança. Então pega lá o exercício de porcentagem, dá uma reolhada nos exercícios, como que você fez, como que você desenvolveu para ali, para fixar. Então eu faria, tá? Eu tenho lá meu resumozinho de fórmula que eu já fiz durante o ano, vou dar uma repassada em algumas relações e vou olhar alguns exercícios já resolvidos. Não vai pegar exercício agora para aprender. O ano passado eu lembro aqui, não esqueço, teve uma pergunta que alguém mandou, abandona geometria analítica agora? O Rômulo até falou, pô, agora você veio já deve ter abandonado, né? Porque já é bem o perfil do nosso colega responder isso mesmo. E aí ele falou, olha, já não estudou até hoje, né? Não vai ter, já foi. Se cair, então você não vai, se cair, você chuta. Você não vai agora começar a tentar aprender algum conteúdo que você ainda não viu durante o ano, não se preparou para ele. Como foi citado, por exemplo, o binômio de Newton. Ah, vou estudar esse tema agora porque pode ser que caia. Então, a ideia agora, nessa reta final, é você ir fazendo coisas que vão te gerar tranquilidade para a prova. Exercícios já resolvidos, um resuminho para poder fazer lá e solidificar realmente os conteúdos que você já estudou. E entender que, por exemplo, na hora da prova, você está lá, foi o que você fez durante o ano. Então, por exemplo, se durante todos os simulados que você foi fazendo durante o ano, você pegou uma determinada forma de resolver, uma técnica para resolução e deu certo, você teve o resultado esperado no simulado, algo desse tipo, é porque você viu um método inovador na sexta-feira, que o cara passou em 300 faculdades que fazia esse método. Você mudar na hora da prova, não é mais um simulado, é a prova ali, então é importante ficar atento a respeito disso. E qual é geralmente o formato de uma questão de matemática na prova do Enem? Igual a gente tinha comentado, né, quando você pega, como trabalha com competência e habilidade, foi igual a gente falou, como avaliar a proficiência do aluno, você vai ter o quê? As questões de matemática, a grande maioria, foi igual eu tinha falado. Você vai ter o enunciado da questão, então ele vai falar justamente da situação problema, algo relacionado a isso. Depois ele vai ter o quê? Ele vai ter justamente um suporte. A grande maioria, não necessariamente tem suporte, mas a grande maioria das questões de matemática vai ter um suporte. Geralmente, e não é nada aleatório. É um gráfico que faz sentido para a questão, é uma determinada representação que faz sentido naquele momento. Depois ele vai vir o quê? Com o comando da questão. Isso é muito importante. Igual o Romulo estava falando, vou ver qual que é o comando, o que ele pediu no comando. Ah, a unidade está em metro quadrado, poxa, eu vou ficar atento a isso.
e depois que vai vir justamente o gabarito e os extratores, que são justamente alternativos, não de forma totalmente aleatória. Você vai ter lá questões do que, se o garoto esqueceu justamente de multiplicar por 2, que eram 2 elementos, vai ter uma das determinadas alternativas. Então sempre ficar atento a respeito disso. Entender que não só a prova de matemática, mas todos os itens de todas as disciplinas, elas são criadas com essa ideia de, das 5 alternativas, você tem o gabarito, que é a certa, óbvio, e os distratores. Os distratores são baseados são pensados, construídos por professores, que são quem constrói os itens, pensando no erro de algum aluno por não dominar aquela habilidade. Não é uma pegadinha, mas é porque o cara não domina a habilidade. Ou uma questão de interpretação, que ele não interpretou corretamente, ou mesmo uma questão conceitual. Por exemplo... Quais os cuidados que a gente tem que ter com esses distratores. Então, só para a gente poder entender. Isso vai depender de qual é a habilidade que está sendo cobrada naquele item. Mas, sendo bem simplório com um exemplo, se eu coloco uma questão, um item, cujo comando principal é calcular a área, sei lá, um retângulo de base 12 e altura 5. Eu vou calcular a área e vou fazer 12 vezes 5. Perfeito. Então esse vai ser o gabarito, 60. Vai estar a alternativa certa. E aí, os distratores vão ser criados baseados em erros conceituais por não dominar a habilidade. Por exemplo, um gabarito que eu colocaria, um distrator que seria colocado, seria, por exemplo, você colocar o perímetro. Você vai colocar lá como distrator 12 mais 5 mais 5, que vai dar aí 34. Então esse seria um bom distrator, porque os alunos, muitos alunos, apesar de não ser às vezes a realidade de algum ou outro aluno, mas grande parte da população brasileira, você tem que lembrar que essa prova ela é nacional, ela vai ser aplicada para a maioria dos concluintes do ensino médio. Então essa prova, muitos não dominam o conceito de área e perímetro, então vão marcar errado. Outra coisa, outro distrator que você poderia criar, posso fazer 12 vezes 5 e dividir por 2, numa distração, confundido talvez com área de triângulo. Então seria um distrator também, colocar lá o 30. Então todos os itens, as 4 alternativas erradas, são pensadas. Existe um erro que o aluno, porventura, possa cometer que o faz marcar aquilo lá. O que torna, então, não uma pegadinha à prova, mas realmente analisar se o aluno domina ou não aquela habilidade que está sendo pedida ali na hora. Aproveitar e mandar um recado aqui para a galera que está nos assistindo no Instagram. Você está no Instagram agora, são 8h32, eu estou ao vivo com esse quarteto fantástico da matemática. Arrasta a tela para cima e vem conferir a nossa live pelo Enem TV. Se conhece alguém que está fazendo Enem, manda esse link para ele. Valeu! Gente, tem agora uma pergunta que eu gostaria de fazer para o professor Rômulo. Quais são outros assuntos relacionados à matemática básica que você acha que tem chance de aparecer na prova? Então, escala, né, que é uma coisa fundamental, né? Todo ano são duas, três questões de escala. Não aparece na prova de geografia, né? Sempre aparece na prova de matemática. Alertar muito para a questão da dimensão da escala, que ele vem cobrando isso. Quando você está tratando em áreas, porque no impulso, a escala de 1 para 20. Aí, então a realidade vai ser 20 vezes maior que a figura. Mas tem que estar atento se você está tratando com área. Se você está tratando com área, você está trabalhando com 2 dimensões. Então você tem que trabalhar com essa escala elevada ao quadrado. Né? Estou trabalhando com volume, a escala elevada ao cubo. Né? Você tem que tomar cuidado com a dimensão para ver qual é a dimensão que você vai trabalhar com essa escala. Né? MDC e MMC são assuntos importantes. Né? MMC, problemas de encontros, problemas de dividir em partes de tanto em tanto, né? Muito importante MDC e MMC, né? Além do ração e proporção, né? Regra de 3, porcentagem e até mesmo a matemática financeira que está dentro dessa parte. O Enem vem caindo já tem 2 anos consecutivos que vem caindo problemas de prestações, antecipar parcelas, antecipar prestações. Caiu 2 vezes. Caiu 2 vezes seguidas no Enem. Então não é estranho se vier alguma coisa do tipo, eu comprei um produto, quero pagar em 2 parcelas iguais, quero pagar em 3 parcelas iguais, né? Aí eu comprei um produto por R$120 ou em 2 parcelas de R$80 com a taxa de juros que eu paguei por isso. Né? Então, várias situações que levam para ver qual que é mais vantajosa ou não. O aluno tem que ter essa noção de trabalhar com prestações, eu acho que... Como que ele antecipa uma prestação, como é que ele faz o cálculo. Lembra, né, que você tem aquela fórmula do juro composto, montante é capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo, todo mundo conhece essa fórmula. Mas aí você pode reescrever ela pensando, por exemplo, valor futuro é igual ao valor presente vezes 1 mais i elevado ao tempo. Que é a mesma fórmula, só mudei o nome. E aí se eu tenho uma prestação que vai vencer daqui a 3 meses e ela está no valor de R$600 e eu quero antecipar essa prestação para eu poder calcular o quanto que eu vou pagar. Essa prestação é R$600 daqui a 3 meses, mas se eu for trazer ela agora
pro valor atual dela, como que eu faço? Como eu tenho isso, valor futuro é igual a valor presente vezes 1 mais i elevado ao tempo, basta eu trocar aqui o valor futuro, que é a prestação de R$600, para eu descobrir qual vai ser o valor presente. E troco o meu t por 3, que é o número de prestações que eu quero antecipar. Você vai acabar dividindo, né? Você vai dividir. Vai dividir por 1 mais a taxa elevada ao período que você está antecipando. E quando o pessoal adora, se por exemplo, se no exemplo ele não está te dando a relação do tempo, né, não está te falando do tempo, muitas vezes umas questões dessas você pode cair em logaritmo, por exemplo. No ano passado foi logaritmo. Caiu em logaritmo. E dentro da geometria espacial tem algum item que a gente poderia avaliar que cai com mais frequência? Por exemplo, em geometria espacial você vai ter o quê? Uma questão que é sempre dita é questões relacionadas à visualização. Então, questões que você vai ter uma planificação de determinado sólido, um movimento de objeto no sólido, fazer uma projeção ortogonal, então dá uma revisada nisso, pega os exercícios lá do seu material que trabalha com projeções, coisas desse tipo. Por quê? Porque, eu tenho uma formiga andando sobre um cilindro. Sempre tem a formiga, né? Sempre tem a formiga. Há uma formiga no tetraedro. Então, sempre você vai ter o quê? Um movimento no sólido. É importante porque é bem recorrente. Questões relacionadas a cálculo também de volume, que é fácil de contextualizar com o quê? Com questões de grandeza, com questões relacionadas a, por exemplo, a uma questão gráfica, que ele quer avaliar o que? A variação em relação ao tempo e à altura em um determinado sólido. Então, relações de volume, lembra lá, hoje eu vou lembrar do que? De prisma, cilindro, esfera, pirâmide, cone, esses daí a gente lembra bem. Estou falando de um prisma, o volume, a área da base vezes a altura. Eu estou falando justamente de um cilindro, usa a mesma ideia, a área da base vezes a altura. Estou falando de uma pirâmide, então a área da base vezes a altura sobre 3. Dá uma revisada nessa parte, que é questões de volume. E sempre essas questões. No ano passado, por exemplo, era uma questão que envolvia uma determinada fita, né? Que você pegava de tal forma e observava uma questão de uma superfície lateral de um cilindro. Então é sempre importante. Lembre-se, volume, área do sólido, né? Que você vai estar trabalhando com a ideia de superfície, e a parte de projeções, visualizações é bem importante. E a gente chegou a falar em geometria analítica, tem alguma coisa que cai com maior frequência? Geometria analítica foi aquele assunto que foi mudando no decorrer do tempo. Se você pegar, sei lá, em 2010, 2011, 2012, quando a gente falava alguma coisa de analítica, geralmente o que caía era questões que envolvia distância entre dois pontos, posição do ponto no plano, que se você tivesse uma boa noção aprendida lá em função, você se virava muito bem. Então você conseguia se virar. O que não tem acontecido nos últimos anos, você vai vendo algumas questões. No ano passado, por exemplo, 2 questões envolvendo o conceito de circunferência. Você precisava ter um conhecimento a respeito de geometria analítica. Então, no caso, geometria analítica, lembrar um pouquinho uma equação da reta, uma equação da circunferência, principalmente circunferência, porque a reta, querendo ou não, muitas vezes você tem uma noção da ideia de função afim e consegue se virar bem numa questão. Mas na parte de circunferência, dá uma olhada na equação, que é muito importante. Distante quanto a reta também, dá uma olhada, né? Vai lá, lembra da formulazinha, eu estou calculando aqui a distância dessa reta em relação ao ponto. Importante. E já que a gente citou aí a formiguinha, que é recorrente, quais outros temas seriam recorrentes, são clássicos do Enem? Queria fazer uma passagem aqui, começando pelo Júlio, depois o Wallace e o Rômulo também. A gente tem muito, às vezes, aparecendo questões que envolvem, às vezes ele projeta uma parábola para você, criando uma determinada situação, problema, a partir de uma parábola, e você, a partir daquela parábola, com algumas medidas que ele fornece, você tem que criar a equação da parábola, né? A função quadrática que descreve aquela parábola. Lembrando que a função quadrática que descreve aquela parábola, na verdade, ela não é única. Você pode criar diversas leis de funções quadráticas que descrevem uma mesma parábola. Basta você escolher de uma maneira inteligente onde colocar o eixo y e o eixo x. Se você colocar isso de uma maneira inteligente, você consegue ganhar tempo e administrar muito mais fácil as contas. Por exemplo, quando ele coloca a parábola para você solta, fora do plano cartesiano, né, é interessante sempre você colocar o eixo y sobre o eixo de simetria e o eixo x sobre o final aqui da parábola. Porque aí quando você coloca o eixo y sobre o eixo de simetria, como você sabe que a parábola tem aquele formato y igual a ax² mais bx mais c, colocando ali no eixo de simetria igual a y, o b já é igual a 0. E uma outra vantagem que você tem é que a altura máxima da parábola é exatamente onde está cortando o eixo y, que é o c. Então isso facilita bastante. E isso vira e mexe aparece nos itens do Enem. Perfeitamente. Eu destacaria bastante a ideia de financeiro. Acho que é uma matéria que é importante, tem muito contexto. E aí eles estavam falando, e até complementar, fazer isso agora.
Quando tiver valor de entrada, gente, ato da compra, fica atento nisso aí. Eu sempre falo isso com os alunos. Quando tiver valor de entrada, ato da compra. Quando o cara falar isso daí, você vai estar fazendo um pagamento à vista, porque é na hora. Então, se tem um parcelamento qualquer, você tem que calcular a dívida que você está saindo dessa loja. Então, se o negócio custava R$1.000, você pagar agora à vista, eu te dou 10%. Então, sai por 900. O preço daquela mercadoria passa a ser 900. Se ele dividir em 2 prestações de 500, você saiu da loja com a dívida de quanto? É o preço à vista que está valendo, porque você está pagando sua vista. Então, 900 menos 500, então você sai da dívida, ou sai dessa loja com a dívida de 400. No mês seguinte, ele está te cobrando R$500. Então, tem uma taxa de juros embutida aí. Então, muito cuidado com isso. Se tiver anunciado ato da compra, valor de entrada, calcula qual que é a sua dívida com a loja para poder calcular aí o percentual. Lembrando que porcentagem, que eu acho que realmente é um tema importante, é essa coisa. Se você botar lá o que eu tenho sobre o total, né? Percentual de pessoas de óculos nessa nossa bancada aqui, são 3 de 5. Então a gente tem? Eu acho que é 60%. 60%. Então você faz a simplificação, multiplica em cima e embaixo para chegar nesse valor. Então saber o cálculo de porcentagem, essa parte de matemática básica, é muito importante. A dica que eu dou assim dessa parte, que é um tema assim, que pode cair de várias formas, vinculado principalmente a circunferência e círculo. Porque são conceitos que têm sido trabalhados, por exemplo, em 2017, que é uma questão que eles gostam porque às vezes você pode ter uma questão que são 3 cilindros tangenciando, questões relacionadas à tangência que envolve circunferência. No ano passado foi uma questão que envolvia justamente o quê? Uma parte tinha 2 circunferências concêntricas, ele dava uma relação que você tinha uma corda que era tangente a outra. Então, dá uma estudada nessa parte de circunferência. Lembra daquelas dicas, eu estou falando de circunferências que são tangentes externas, geralmente para matar a questão você vai pegar e vai fazer o quê? Um segmento que vai estar unindo os 2 centros. Então é importante, dá uma olhada nessa parte de circunferência aí. O que você acha? Minha dica? Não, dos assuntos recorrentes. Ah, tá, mas eu tenho uma dica. Tem uma dica? Levant Trident. Levant Trident. Levant Trident. Essa é boa. Ele vai explicar. Explica para nós. Por quê? Porque o papel do Trident é muito bom para ele. Né? Para ele poder cortar, redobrar, escrever, virar, ver simetria. Entendeu? Então, comprar um Trident, a primeira coisa que tem que levar no Enem é comprar um Trident. Porque querendo ou não tem uma questão lá de dobradura, por exemplo. Você pega o papelzinho do Trident. Tem problema de simetria. Você pega o papelzinho, desenha, vira o que ele está fazendo. Tá vendo? Então leve um Trident. Trident, patrocinando. Patrocinando, né? Patrocinando, mas... Aí, ó. Trident azul! Azul Trident! Leva um Trident. É para você fazer uma boa prova. Para fazer simetria, projeções, né? Lembrando que simetria em relação à reta é você dobrar a figura, né? Virar ao contrário. E simetria em relação ao ponto, você segurar no ponto e girar 180 graus. Então o papelzinho ali é fundamental. Sensacional, bela dica. Bela dica. E não tem problema se alguém chegar sem embora o papel também. O Romulo costuma engolir o papel. Ele falou isso para fazer. Eu não sabia se era bullying, mas eu vi que ele faz. Celulose faz mal. Não. Mas fica Mas de ele dica que aí. costuma engolir o papel é complicado. Na hora do aperto. A Gabriela Duarte mandou aqui, o Wallace é maravilhoso demais. O Thiago Luiz está morrendo de rir do Trident. Trident, KKK, Rômulo e suas dicas. Isadora Ferreira mandou aqui, pai, Wallace. Isadora. Beijo, linda. As questões tentam enganar no enunciado, dando informação extra que não realmente ajuda na resolução. Geralmente, em matemática... Vale uma máxima. Geralmente não sobra informação. Né? É lógico que tem um exercício ou outro que o cara coloca ali como... Estatística, né? Você tem que fazer uma leitura de Que uma faz tabela, parte né? você filtrar o que é importante. O que é importante. É diferente. É porque resolver problema, filha, é o seguinte. A gente realmente... Como qualquer coisa na vida, você tem uma caixa de ferramentas, tem que saber que ferramentas você vai usar. Lógico que você vai ter, às vezes, algum dado sobrando, mas é muito mais raro. O ideal é que você consiga, com poucas informações, obter mais resultados. Então, geralmente, não sobra informação. Nesse tipo de questão, são questões em que a habilidade realmente exige isso, que você tem que fazer uma leitura geral para poder trabalhar o específico. Exatamente. Mas não é que está sobrando o dado. Entendi. É realmente saber filtrar aquela informação ali. Mas, no geral, dava até um exemplo, igual quando eu era criança, montava e desmontava carrinho. Quando você desmonta e monta, sobra uma mola, não sei o quê, possivelmente que não vai funcionar direito.
Né? Então, geralmente, quando sobra, você não precisou, nem precisei de usar a área, sendo que precisava de área, possivelmente o negócio não vai dar certo, entendeu? Porque está sobrando coisa Não na hora que você estava montar. em acordo, em conformidade com a questão. Exatamente. Muito bom. Eu queria fazer agora uma pergunta para os 4 da nossa bancada. Tentando fazer uma revisão rápida de alguns conteúdos. Vamos tentar? Vamos. Conjunto. Conjunto, eu acho que você tem que saber as operações lá, né? Operações de conjunto. Principalmente aqueles exercícios que tem lá, ou a interseção dos 3, lembra? Lê em jornal A, lê em jornal B, lê em jornal C, procura achar a interseção dos 3. Agora, teve uma questão, e a gente falando de comando de questão, que eu até costumo passar nas salas, que ele não dava a interseção dos 3, mas pedia lá quantos não consumiam C. Vocês já viram essa questão? Quantos não consumiam o produto C. Então você só tinha que pegar o total e tirar os que consumiam C. Óbvio que vai sobrar as pessoas que não consumiam. Porque senão você teria que fazer uma conta bem grande dali. Então dá uma olhada nas questões de conjunto com essas operações e aqueles problemas de conjuntos disjuntos, né? Que é homem, mulher, choveu e não choveu, dia e noite, brasileiro, estrangeiro. Quando tiver isso, tem uma tabelinha para você fazer. Ligando até a probabilidade, né? Na hora de você organizar esses dados, você consegue fazer uma organização legal, usando a tabela, igual o Wallace falou, por exemplo, você consegue depois fazer uma análise melhor na hora de calcular a probabilidade, caso a questão seja sobre isso. Então o conjunto faria isso, trabalharia com essas operações. E às vezes sobre conjuntos numéricos também, eles costumam apresentar algumas coisas em que você tem que ver às vezes qual é a melhor aproximação para determinado valor, e às vezes é muito comum você ter, por exemplo, determinada pergunta que fala o seguinte: quantas viagens o caminhão tem que fazer para carregar determinada quantidade? E aí no final, quando você termina de resolver, você encontra lá, sei lá, 17,2. Você descobriu que precisa de 17,2 viagens. Aí muitos alunos, erradamente, marcam que a resposta é 17, porque está tentando aproximar. E não é uma questão de aproximar. A questão é que a última viagem, a 18ª, porque são necessárias 18 viagens. A 18ª viagem vai mais vazia. Você pensa, 17 dá? Não dá. Então você tem que fazer 18. E com certeza, se tiver alguma questão desse tipo, um dos distratores é o 17. Porque é uma das habilidades que ele quer cobrar. Se você interpreta corretamente o conjunto dos números reais. Se você está procurando por um número de viagens que tem que ser um número natural, você não pode baixar a quantidade. Mesmo que o caminhão vá mais vazio, você tem que levar ele com 18 viagens. Sem dúvida. Trigonometria. Trigonometria. A parte igual a gente falou, né? Então, trigonometria no triângulo retângulo, lembrando bem aqueles conceitos de seno, cosseno e tangente. Vamos lá, seno. Cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Lembrando bem, não esquecer os notáveis, né? 30, 45 e 60 graus, que é importante para vocês. É legal também dar uma lida lá em lei dos senos e lei dos cossenos, dependendo do exercício vai te ajudar. Já aconteceu, é um assunto que cai numa questãozinha, então é importante lembrar desse tipo de conceito, lei dos senos e lei dos cossenos. Igual o Júlio falou desde o início, a parte de função trigonométrica. Tem caído o reconhecimento. Então lembrar, lembra, você pode pegar, vai ter anotar lá no caderno aquela ideia de A mais B, seno de CX mais D. Estou vendo aqui máximo e mínimo, A mais B, A menos B. Estou pensando em período do 2π sobre módulo de C. Então estou lembrando desse tipo de questão. Geralmente é máximo e mínimo. Mas já teve questões, por exemplo, pedindo questão de frequência, quando é o máximo, quando é o mínimo. Então, e aí lembrar também que às vezes eles criam algumas associações e aparece meio de uma forma implícita o ciclo trigonométrico. Tem questões que ele pede para que você fique rotacionando sentido anti-horário, sentido horário, e isso aí, você querendo ou não, você consegue associar ao ciclo. Se você tem um ciclo bem definido na sua cabeça, você fazer essa associação é muito bom, porque aí te dá uma clareza maior das rotações, das translações de repente que você está fazendo. Porque é uma das habilidades que o Enem cobra, que é a movimentação de objetos em 2 dimensões. E ele pode fazer movimentação de maneira circular. Então, se associar ao ciclo trigonométrico também é uma saída. PA e PG. Cara, PA e PG foi igual a gente estava comentando. É muito comum cair dentro da questão de modelagem. Você não necessariamente, às vezes, uma questão que envolva PA e PG, você tem que resolver utilizando PA e PG. Você pode resolver utilizando PA e PG, mas lembrar também que uma progressão aritmética ela pode ser descrita como uma função afim. E uma progressão geométrica como uma função exponencial. Então, é mais uma questão da abordagem. Porque, igual a gente falou no início, não existe dentro das habilidades do Enem
uma habilidade que fale. Você tem que saber utilizar soma, produto, em termos termos geral, geral, de IPA e PG. Você tem que resolver um problema de cunho algébrico, que você utiliza alguma estratégia algébrica, a partir de uma situação prática. PA e PG é só mais uma ferramenta que você vai ter. E muitas vezes comum um de aparecer. manual também, né? Você Você faz pode fazer esse manual. manual. Você não precisa, se você vê que é um caso pequeno, uma quantidade pequena de termos, tiver que fazer no braço e fazer rápido, vai sem vergonha nenhuma e vai fazendo. No caso, nesse ano passado, teve aquela questão para determinar o número de jogos. Dos né? tenistas. Dos tenistas, É. é uma questão que você faria facilmente. Era para você deixar a soma indicada, não era para você Não calcular. era nem para calcular. Era para indicar. Então, assim, é o conceito de PG, mas não é cobrado diretamente. Mas vai aparecer alguma coisa nesse sentido. Estatística. Estatística foi o que a gente chegou a comentar mesmo, né? As questões de média, modo, mediana e os conceitos de variância. Variância e desvio padrão, Sim, principalmente isso. pensar ele de maneira qualitativa, né? Não tanto quanto a conta. Vale a pena você dar uma olhadinha na conta para ver como é que faz, caso apareça, mas igual o Romulo falou, não aparece. Mas ele cobra muito de maneira qualitativa, né? De você interpretar o que é o grupo mais homogêneo e o grupo mais heterogêneo de acordo com o tamanho do desvio. Quanto menor o desvio, mais homogêneo é o grupo, maior o desvio, mais heterogêneo, menos regular é aquele grupo. É um conceito bem importante e aparece. Gráfico, tabela, dá uma olhada também, relembra alguns gráficos, quero dar uma olhada no gráfico de setor, Sim. estou vendo aqui no histograma, é interessante. Chegamos a falar alguma coisa também, mas vale a pena a gente dar uma chuvidinha no molhado. Geometria espacial. Eu acho que, assim, geometria espacial, você vai ter muito lá, contexto, eu acho que vale a pena lembrar. Tem que lembrar realmente das formas, das relações, De área e volume. que eu acho que é área e volume, e a área vai remeter à geometria plana, né, que a gente sabe. E volume, cara, é isso. É a área da base, igual o Vitor falou, a área da base vezes a altura. Deu ponta, olha lá. Deu ponta. Deu ponta, divide por 3. É esfera, não tem nem Esfera, ponta, é não 4 tem- terços PR ao É, cubo. exatamente. lembrar... Então, assim, saber as relações, saber usar isso dali. Ah, tá vazando para outro, tem um cone, tá tendo vazamento para o cilindro, quanto daquele volume vai ocupar a altura do cilindro. Então, igualar ali os volumes, né, para poder ver quanto que é a altura. Realmente rever alguns exercícios prontos disso, mas saber o volume. Muitas vezes- olhadinha em tronco também. Muitas vezes eles gostam muito de esboçar o sólido, colocar o sólido de uma situação prática e pedir qual que é o sólido geométrico que está representando aquele sólido da situação prática. É um tronco, é uma pirâmide, é uma esfera. E ficar atento, É. visualização. E ficar atento também, porque às vezes é muito comum do aluno pensar que base é o quê? O que está apoiado, né? Peguei e está apoiado aqui, ó. Isso daqui é a base que eu estou usando. Aí teve, por exemplo, uma questão que era um prisma de base triangular, mas ele apoiou uma das faces laterais desse prisma, aí teve muita gente que colocou como prisma de base quadrangular, errando justamente. Então, nada impede, se você não está visualizando também, poxa, pega a prova, né, igual tem a dica do treino, dá uma virada assim, ó, pô, eu estou enxergando melhor esse sólido, as bases paralelas estão aqui, pô, eu estou pensando dessa forma. Então essas questões de visualização são muito cobradas. Aqui, ó, desculpa. A Ludmilla já falou aqui, ó, Rômulo agarradinho na almofada de novo. De novo. É um fofo. É um fofo, né? Eu sou fofo. Análise combinatória. O Romulo. Vai lá. Vai lá, ué. Eu gosto pouco. Manda um pouquinho, brasa. Ele é mestre em... Então, a análise combinatória realmente é um assunto importante, muito usado por probabilidade, mas é um assunto complicado mesmo. É quase o que o Aras falou de geometria analítica, né? Se você até agora não pegou para realmente olhar, não é isso que você tem que olhar. Entendeu? Porque realmente o tempo é muito curto para você Se aprender. você fez atividades, se você já provas, tá, aí tudo manda bem. brasa. Aí realmente você tem que chegar em conceitos importantes, tipo, saber fazer uma escolha, saber fazer uma permutação, trocar elementos de lugar, né? Escolher elementos com repetição, escolher elementos sem repetição, né? Não que necessite, mas eu nem venho cobrando muito questões de uso das formulinhas de combinação e arranjo, né? A representação. Mesmo sem precisar usar mesmo na hora de fazer, mas ele vem usando isso nas alternativas, né? Ter noção disso, principalmente quando você usa você está escolhendo os elementos e trocando os elementos de lugar. Quando você usa o arranjo, você está escolhendo e trocando de lugar. A combinação, você não está trocando os elementos de lugar, né? Então esse tipo de conceito ele tem que chegar. Né? Tem que chegar sabendo na prova. Lembrar lá que é sempre importante, igual o Romulo gosta de falar, que coloque-se no lugar da pessoa que está resolvendo o problema. Fique em primeira pessoa para você entender o que você tem que fazer, quais são as escolhas e as decisões que você tem que tomar.
Primeira coisa que você tem que pensar, o que eu tenho que fazer, né? Quais são as decisões que eu tenho que tomar para resolver esse problema? Eu tenho um grupo, eu estou escolhendo entre quantos elementos desse grupo, né? Você tem que estar diante do problema, se colocar na frente do problema e tomar as atitudes, como se você estivesse organizando um mediador da situação. Sensacional. E aproveitando, nós estamos agora na nossa reta final, ainda vamos bater mais um papo sobre matemática, mas pedir a você que está nos assistindo, compartilhe essa transmissão, pega, se você está nos assistindo no YouTube, pega o link aqui em cima, mande nos seus grupos, chame seus amigos, após a transmissão você tem acesso a todo esse conteúdo, então se você chegou agora e quer ver a live desde o início, fica tranquilo, porque ela vai estar na íntegra aqui, e assim que terminarmos, esse Quarteto Fantástico vai gravar uma dica extra para você, de aproximadamente 2 minutos, cada um revisando algum tema que acha crucial e importante que não foi falado aqui. Então, você que também está nos assistindo pelo Instagram do Apogeu, passa no YouTube, dá uma olhada também. E fundamental, gente, acessem agora o endereço que está aqui embaixo, você que está assistindo no canal oficial do Zine Cultural, enemtv.com.br. Ainda temos mais uma transmissão nessa quinta-feira, pautada em ciências da natureza. Vai vir um timaço aqui para o Zine Cultural. Vamos falar durante 1 hora sobre dicas importantíssimas para você mandar muito bem nesse domingo. E antes de a gente voltar para a pauta principal, mandar um abração e um beijão aqui para o Venancinho Silveira e para o Luiz André Gama, que estão nos assistindo aí agora. Turma, valeu, obrigado pela audiência de vocês, hein? Voltando ainda a essa revisão rápida. Matemática básica. Matemática básica, eu acho que os conceitos lá que a gente comentou aqui, tá, gente? Ó, importantíssimo. MMC, MDC, que o Rômulo até falou um pouco antes, porque esse conceito, às vezes a gente acha que só usa ali para soma de frações e tal, e não, a gente tem problemas que envolvem lá problemas de encontro para MMC, problema de divisões, né, de partes iguais, quando você vê isso, maior tamanho possível, de forma que não haja sobra, resolver ali, saber que é uma questãozinha de MDC, para resolver essa parte. E ter tranquilidade para resolver as coisas. Porque realmente você vai fazer, o que eu acho que às vezes pega também com matemática básica, você, agora é só resolver essa equação. E aí a gente baixa o nível de atenção. Isso é muito complicado, isso acontece sempre, sempre costumo comentar. A gente tem até uma estatística ruim, que o número de acidentes que acontece quando as pessoas estão chegando perto de casa. E por que isso acontece? Porque você está chegando perto, você está, agora eu estou tranquilo, já estou chegando aqui em Juiz de Fora, esse caminho eu conheço. E aí as pessoas se distraem. Então quando você resolve um problema, por mais complexo que seja, agora é só somar. Mas soma, esquece do vai esquece não faz na conta porque não tem aquilo dali. Então tomar cuidado com as contas. Tem muita continha chata aí de matemática básica ali que eu acho que é importante ficar atento. Matemática financeira. Lembrar o Brunão para fazer umas fotos de bastidores para nós, hein, Brunão? Matemática financeira. Foi igual a gente já tinha comentado, né, que no ano passado e no ano retrasado caíram questões de você antecipar a prestação. Isso pode ser que apareça de novo, né? Isso é uma situação, um problema muito atual para nós. Você sempre, às vezes, você compra um carro, quer antecipar as prestações, você tem que usar esse conceito. É isso que você utiliza na hora de antecipar as prestações. Porcentagem, que vai aparecer na prova toda, né? E aí você tem isso também na prova de química, de física, é um conceito que aparece, é uma razão muito importante para a gente. E lembrar daquele conceito de aumentos e descontos. Você quer dar um aumento percentual em determinado valor, quer pegar R$500 e quer aumentar 20% dele. É só você multiplicar aquele R$500 por 1 mais a taxa de 20%, por 1,2. Se você quer dar o desconto de 20%, você multiplica por 1 menos a taxa. 1 menos 0,2. Então você multiplicaria por 0,8. Então isso aí são dicas que ajudam, facilitam às vezes na hora de você organizar as ideias na hora da prova. E aumentos e descontos sucessivos, né? Ficar atento a respeito disso, né? Então, se eu estou dando um aumento de 20%, posteriormente um aumento de 20%, então, aumentei 40%? Não, fica atento somar disso não, também. professor? Pode não. Não pode. Se for, por exemplo, teve alguém que já me ensinou que é assim, se você está lá dando um aumento que é de 20%, depois de 20%, o Júlio falou que é quanto? É multiplicar por 1,2? 1,2. Então, você multiplica por 1,2, depois você multiplica novamente quanto? Por 1,2. 1,2. Aí dá quanto? 1,2 ao quadrado. Você é bom, hein? Eu sei Você até é bom, quanto que dá. Quanto que dá? 44. Que é isso, é isso. Então, dois aumentos sucessivos de 20% equivalem a um único aumento de quanto? 44%. Ou seja, uma taxa de juros de 20% ao Mês, por exemplo, equivale a uma taxa bimestral de 44%. Chique. Gente,
estamos aí nos finalmente da nossa transmissão, mas não sem antes abrir o espaço para o coração de vocês falar mais alto. Afinal de contas, domingo agora é um momento delicado para todo mundo aí, principalmente aqueles que se empenharam, que deram o máximo de si e que vão poder utilizar dessa transmissão de maneira mais objetiva e dando sustentação à prova que farão no domingo. Não que você que mandou ali, está meia boca, não vai ter sorte, você também pode ter sorte, a gente também está na torcida para que você está bem, mas é claro, gente, que existem aqueles alunos que se dedicaram desde o início do ano e é um momento agora de a gente tentar ser o mais democrático possível e poder levar uma palavra de conforto nesse momento que a gente já passou por isso em uma fase da nossa vida e até continua passando nos mestrados, doutorados, pós-graduação aí e também na vida, gente, que a gente está sendo posto à prova o tempo todo. Ainda mais quando a gente fala em século XXI, com tantas inovações tecnológicas, onde o meu trabalho, onde o trabalho desses gênios da matemática que estão aqui, estão sendo colocados em prova o tempo todo por automações, por robôs, por aplicativos que às vezes nos colocam em xeque o tempo todo. Então, não é um privilégio seu que vai fazer a prova no domingo, esse momento. A gente também passa por isso. Então, uma palavra aí de outro ajuda, não autoajuda, para você nesse momento. O que a gente precisa agora, nesse momento final, quem já trabalhou durante o ano todo, vem trabalhando desde o ano passado, é calma. Você tem que ter calma e seguir aquilo que você fez nos simulados ao longo do ano. Pegar a sua estratégia de prova, aplicar aquilo que deu certo, você vai aplicar, aquilo que deu errado, você não vai aplicar, e ter calma. A palavra agora é calma, é uma prova longa, é uma prova desgastante, mas é uma prova que você tem condições de fazer porque você estudou, se preparou o ano todo para ela. Então, uma boa prova para vocês no domingo, dia 10, e a gente vai estar lá com vocês. Júlio, muito obrigado pela participação. Agora é a hora do Bruce Springsteen da matemática, professor Wallace Correia. Essa vozinha dele. Pois é, pessoal. Vai ter um aluno que me imita lá, falando assim na voz rouca. Não tem jeito, gente, é desde sempre. Mas eu acho isso. Esse momento final aqui, esse momento do dia da prova, realmente a gente carrega muita ansiedade, porque a gente coloca como se tivesse toda a nossa vida ali. Não é por aí, né? É uma prova, é uma coisa que você colocou, se propôs a fazer esse ano. Se você realmente se preparou, se dedicou, tem que ter, cara. Eu costumo falar isso, mas parece clichê, não é nada de trabalho de coach, porque eu não sou isso, mas você tem que ter confiança. Tem que ter confiança. Você se preparou, você fez. Então não existe isso. Hoje mesmo eu comentei na turma, eu conheço fulano que fez 43, que fez 40 e poucos, né? Eu vou dar um beijo para minha esposa, que na época ela fez 43 em matemática. Eu ajudei um pouco, mas... Eu também, porque ela foi minha aluna. Mas realmente, foi essa composição toda ali. E aí, eu conheço fulano, por que você não pode ser esse cara esse ano do 43, do 45? Você estudou, você sabe, você resolveu. Então assim, ter confiança na hora de fazer a prova, ter confiança na hora da questão, deixar esses fantasminhas que falam na hora da prova. Nossa, mas tá muito fácil, deve estar errado. Cara, não, se você fez, tá fácil, porque é fácil, você fez. Não esquece esses fantasmas. Próxima questão. Próxima questão, vamos com tudo. Então, gente, confiança, tranquilidade, como o Júlio falou aqui na hora da prova. Eu sei que é difícil, porque a gente tem toda essa carga aí emocional em cima, mas, cara, tem confiança na sua preparação, no que você fez, que eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Ó. Boa prova domingo, e conte com a gente aí. Até sábado, precisar, pode mandar as dúvidas aí que precisar, que a gente está... Wallace, muito obrigado pela presença. Vitor, contigo, cara. Eu vou acabar falando que, fazendo um compilado aí dos dois, a parte da tranquilidade, todo mundo conhece, sabe que eu sou bem tranquilo, então você sempre falar isso. Então, a parte da tranquilidade na hora da prova faz muita diferença. A parte da confiança nem se fala. Você se preparou durante o ano. O outro colega meu também preparou, fez... Não, se você se preparou, você vai conseguir fazer a prova, você vai conseguir acertar as questões que você precisa, você vai conseguir passar o seu curso lá, independente dele ser concorrido ou não. Então, esse é o fator. Então, aproveitando disso, gente, lembrar, no sábado, por exemplo, então, uma boa noite de sono. Eu sei que é fácil falar para você que não está fazendo a prova no outro dia, né? Mas tranquilidade, durma bem, acorde. Chega com tempo na prova, nada de querer chegar... na última foi fácil, eu consegui chegar tão fácil no deslocamento, consegui parar perto e tal. Não.
vá com calma, chega com antecedência. Sentou, vai ávido, daqueles 30 minutos que eu tenho que esperar, eu fico nervoso. Não, fica tranquilo, você está se preparado. Você se preparou para conseguir fazer bem uma prova. Então senta lá, usa a parte da tranquilidade, usa a confiança que você teve durante o que não é um ano só de estudo. Você está acumulando aí 8, 9 anos de estudo do seu ensino fundamental, da sua parte do ensino médio. Então vai ficar tranquilo na hora da prova, começar ali. Ah, tem essa questão, poxa, eu não sei fazer, pulei. Agora é a próxima indo dessa forma. Com certeza assim você consegue acertar as questões que você precisa. Vitor, muito obrigado pela presença. E agora o matemático e furioso Vin Diesel da análise combinatória, Rômulo Garcia. Você não é tão graça. Aí, ó. É quase sendo redundante mesmo, né? Faço das palavras deles das minhas, mas realmente a questão é tranquilidade. Esses dias, como o Alisson falou, são 4 dias. É para você estudar um pouquinho, dar uma olhadinha no conteúdo, mas principalmente ficar perto das pessoas que você gosta, entendeu? Passar o seu sábado de forma tranquila. Se você não quiser encostar a mão em nada, não encoste, entendeu? Passa aos lados das pessoas que você ama, vai distrair um pouquinho, entendeu? Vai sair para ir ao cinema, vai fazer alguma coisa que você gosta, te deixar tranquilo, deixar em calma. É claro que pode ser clichê, mas uma prova não define a sua vida, entendeu? Isso é tudo é consequência dos atos que você for fazendo durante a sua vida. Né? Não é essa prova que vai definir a sua vida. Então você está tranquilo, você está calmo, isso é fundamental. Pega a prova, encara a prova sem medo. Né? As questões difíceis vão aparecem tantas questões difíceis, como você falou, não é só na sua prova não, é na sua vida como um todo, entendeu? Então todos nós estamos passando todo tipo de questões difíceis, complexas, e a prova é mais uma delas. E é mais uma daquelas coisas difíceis que você tem que encarar e saber, eu sou melhor do que você, entendeu? Então escreva na sua prova lá, eu sou capaz, eu vou conseguir. Isso é fundamental para você. Tenha confiança, tenha tranquilidade e, principal, saiba trabalhar com as questões que você vai vir a errar. Entendeu? Tem a questão do chute também. Você vai errar e se lá estiver abençoado lá. Você vai lá chutar logo a letra E. Entendeu? Não é? Vai aqui. Né? Chamamento divino. Então, uma fantástica prova para vocês. Né? Que Deus ilumine, fortaleça e fique respaldado naquilo que você acredita. Né? Mas eu acho que isso é fundamental você ter uma energia maior também para encarar esses momentos e vai dar tudo certo. Muito obrigado pela presença, Rômulo. E aproveitar para agradecer, claro, a vocês que estiveram conosco aqui durante toda a transmissão, principalmente a vocês que acompanharam ao vivo a transmissão todinha. Um beijo no coração. A você que está assistindo depois, aí você está assistindo a gente na quarta, na quinta, na sexta, antes da prova, faça uma boa prova, sucesso. E na quinta-feira, hoje é dia 5, 6, 7, viu? Sou bom de matemática. Dia 7 de novembro, temos Ciências da Natureza aqui ao vivo com um timaço. Vamos falar de física, química, biologia, vai ter muita coisa bacana. Então acesse enemtv.com.br, deixe seu nome e seu e-mail para você ser lembrado na véspera e no dia da transmissão. É 100% grátis e 101% focado no seu sucesso. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos vocês, a todos que mandaram perguntas por aqui. Uma excelente prova a todos. A galera que nos assistiu também através do Instagram do Apogeu, muito obrigado. Obrigado ao Colégio Apogeu por ceder esse quarteto fantástico aqui, que veio com direito até o Thor, de ano entre nós. Agora o problema é que do último filme ele tá mais mas Você falou que ia ficar diferente. Eu ia falar, não, agora mudou, né? Humilde, né? A gente tem um encontro marcado nessa quinta-feira, 8 da noite. Muito obrigado pela audiência de vocês. Sucesso e uma dica final a todos vocês. Façam a prova com o coração, ele também é importante. Lembre-se, respirem. Vamos que vamos! Vamos lá, gente.